Bom, o mercado de bilhetagem, ele é pouco atrativo hoje para a Facility por algumas razões que a gente pode simplificar, né? Ele é um mercado que não gera competitividade hoje, né? Você faz uma licitação, contrata uma única empresa para operar naquele segmento, né? Ele é praticamente um monopólio tecnológico, né? Uma única tecnologia sendo empregada há mais de 20 anos, não apenas no Brasil, mas mesmo no resto do mundo, né? A gente não pode esquecer do problema da fraude, que é reconhecido pelas empresas, pelos municípios, e que trazem prejuízos à população de maneira geral, né? Acredito que também o fato de você limitar o uso do dinheiro exclusivamente ao pagamento do ônibus e do metrô também nos faz considerar esse mercado pouco atrativo por enquanto. E acho que, para encerrar, a falta de flexibilidade para a adoção dos novos métodos de pagamento que vão surgindo e não vão parar de surgir nesse momento que nós estamos passando. Bom, acredito que assim, a gente precisa tentar entender o cenário desse mercado, né? Os papéis. Você tem a figura do agente regulador, que nós entendemos que é o próprio município, né? Que ele tem que definir as políticas públicas de transporte, ele tem que garantir integração entre os participantes desse ecossistema e, evidentemente, tem que fiscalizar, além de outros aspectos que são aderentes ou são de sua responsabilidade. Existe a figura dos operadores de mobilidade, nas empresas de ônibus, táxis, motoristas de aplicativo, moto, enfim, qualquer um que utilize o viário público para uma atividade remunerada. E o terceiro pilar desse ecossistema é o operador de meio de pagamento, que ele precisa manter um nível de serviço, ele tem que aplicar as políticas públicas a qualquer método de pagamento que ele utilize, precisa garantir a atualização e o estado da arte desses métodos de pagamento, né? A gente está agora falando muito de Pix, então surgiu o Pix, temos que conseguir fazer o pagamento da tarifa através do Pix. E evidentemente essas empresas precisam garantir o repasse da tarifa para os concessionários daquela rota, daquela linha. Esse é um modelo muito inovador. Nós vemos que ele é baseado em credenciamento, diferentemente dos atuais modelos, que são baseados em licitações em editais. Esse modelo também agrega o que? A livre concorrência, ou seja, mais de um operador dentro da mesma cidade. É o poder de escolha do usuário quanto a qual operador lhe proporciona a melhor experiência de uso e também quais são os melhores serviços prestados. Quanto às mídias de acessos, os riscos e fraudes não serão mais de cuidados ou responsabilidades do poder concedente. Agora, esses são responsabilidades e cuidados dos atuais operadores. Nesse modelo, os operadores buscarão inovações tecnológicas e mais seguras para todos os tipos de transações. Por quê? Esse tipo de modelo proporcionará a integração de novos métodos de meios de pagamento, assim também como integração com novos modais. Ou seja, qualquer quantia que você tenha disponível dentro de uma conta desses operadores, você poderá usufruir ou até mesmo pegar uma parte dessa quantia e utilizar qualquer modal que seja integrado. Se houver integração, por exemplo, com um ônibus, com metrô, com trem, com táxi, não importa. Então, a segurança é um dos maiores benefícios desse tipo de modelo. Lembrando que todos esses modelos, todos esses operadores, eles estão e estarão sempre abaixo da regulação e da política pública municipal de transportes. Acho que não se trata apenas da proposta de valor da Facility, mas sim do modelo que nós defendemos, né? Além do que já foi exposto, podemos apresentar o seguinte cenário, né? Um cidadão da cidade A
que reside nesse município, mas trabalha no município B, estuda no município C. Isso é muito comum na região metropolitana. Então, esse cidadão conseguiria, através de uma única conta, seja num cartão de crédito, seja futuramente com um Pix, com um cartão de moedeiro, né, de recarga, ele conseguiria transitar por todas essas cidades, bastando que o operador de uma cidade tenha um acordo operacional com o operador de outra cidade. De maneira simples e transparente, ele consegue usar essa única conta e transitar em 2, 3 ou mais municípios. Também facilita o processo de integração, por exemplo, entre ônibus e metrô, ônibus e trem, né? Bastando novamente acordos operacionais entre a empresa que opera numa cidade e quem está operando uma determinada linha, a exemplo de linhas do metrô que hoje já estão em concessão. Então isso gera bastante uma experiência muito agradável para o cidadão. O modelo da OMP tem como base um case de sucesso. Lembramos que em 4 de novembro de 2011, a Secretaria de Logística do Estado de São Paulo, através da Resolução número 13, estabeleceu as normas para a operação do sistema de arrecadação automática nas rodovias administradas pelo Estado. O modelo chamou de OSA, Operadora de Sistema de Arrecadação, as empresas credenciadas, que foram analisadas técnica e financeiramente, seguindo um processo criterioso de análise. As empresas credenciadas a operar o sistema de cobrança automática de pedágio o fazem sem onerar ou interferir nas tarifas cobradas pelas concessionárias. Em outras palavras, o modelo gerou a competitividade no sistema, permitindo a participação de prestadores de serviços mais aptos ao desenvolvimento desse trabalho. O modelo permite a desoneração dos governos, Estado e município, pois dispensa licitações para a compra de cartões e outros insumos à operação. Retira do poder público a responsabilidade por gerir ou ressarcir o sistema em função de fraudes, visto que a responsabilidade pelo repasse da tarifa cabe exclusivamente aos operadores de meio de pagamento. Ele traz benefícios ao usuário de transporte público, porque incentiva a livre concorrência entre as empresas, que precisam conquistar os seus clientes. Evitam a criação de um sistema dependente de uma única empresa, o que criaria um sistema crítico para a população. Imaginem 21 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo, dependendo único e exclusivamente de uma empresa que pode ter problemas. A experiência de usuário que nós pretendemos oferecer é bastante diferente da atualmente percebida. Não queremos apenas atender o usuário bancarizado, mas também manter o serviço ao não bancarizado, através dos cartões, dos moedeiros, né? Ou seja, do pré-pago. Mas a gente quer estabelecer modelos pós-pago, né? O uso do cartão de crédito, né? O uso dos vestíveis, o uso do próprio smartphone como um meio de pagamento. Aqui a gente já está preparado para aplicar o Pix, né? Isso é muito importante porque você também precisa garantir a aplicação da política pública em qualquer um desses métodos de pagamento que colocar à disposição do cidadão. Acho que tem aqui uma oportunidade, tem um recado que a gente precisa dar, né? Vem aí eleições municipais, né? E como a gente gosta de dizer, o voto tem poder, então a gente deixa aqui a dica para os candidatos a prefeito, para que eles se aprofundem o conhecimento desse modelo, né? E estamos à disposição para colaborar, para oferecer mais detalhes e ajudar a sua cidade a implementar um novo modelo de bilhetagem urbana. Muito obrigado.